A palavra, Antônio Augusto, nosso querido Toninho, como é conhecido aqui na Câmara, com toda a competência e capacidade, parabenizando também o trabalho do DIAP nesta casa. Palavra por 30 minutos. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar o deputado Lincoln Portela, presidente dessa comissão, que tem dado à Comissão de Legislação Participativa uma dinâmica muito interessante, ouvindo os mais variados segmentos da sociedade, como, aliás, tem feito desde que assumiu o mandato, nas diversas funções que exerceu aqui na Casa, como líder, vice-líder e presidente de outros colegiados. Então, é um parlamentar muito assíduo, muito dedicado e sempre muito receptivo a ouvir os segmentos organizados da sociedade. Então, eu inicio aqui cumprimentando e parabenizando o deputado pelo excelente trabalho que tem feito. Aliás, não é à toa que faz parte já há bastante tempo de uma lista que nós fazemos no DIAP, na qual identificamos os 100 parlamentares mais influentes do Congresso. Utilizamos basicamente 3 critérios: o institucional, que é o posto que o parlamentar ocupa na estrutura da Casa; o reputacional, como é que é visto pelos seus colegas, se é tido como alguém sério, dedicado, trabalhador, etc. E o decisional, como é que se comporta frente a situações concretas, à resolução de problemas, etc. E o deputado figura nessa lista há bastante tempo, cumprindo rigorosamente os 3 requisitos. Então, é uma satisfação participar aqui desse evento. Cumprimentar o presidente da CNPL, Dr. Carlos Alberto, agradecer pela confiança e pelo convite e dizer da satisfação de participar desse evento, que é uma iniciativa da entidade em parceria aqui com a Comissão de Legislação Participativa. Queria cumprimentar a todos aqui presentes e entrar imediatamente no meu tema. Pediram aqui para eu discorrer a respeito do cenário político nacional e as perspectivas para a pauta dos trabalhadores, as perspectivas para os trabalhadores. Queria, antes de entrar especificamente no tema, tecer algumas rápidas considerações em razão do ambiente político que se vive no Brasil. Nós temos uma campanha deliberada de desqualificação da política, né? E isto é extremamente importante porque não existe solução para os problemas coletivos fora da política. Quem desdenha da política o faz ou por ignorância, e essas são as principais vítimas das decisões políticas, ou por má fé, que quer afastar pessoas de bens, pessoas dedicadas, decentes, que têm visão republicana, que defendem o interesse público, do processo decisório, para que esses espaços sejam ocupados por pessoas inescrupulosas. Nós estamos atualmente na 5ª geração de direitos. E todas essas gerações foram consideradas conquistas da humanidade. E todas essas conquistas foram produto de decisão política. Nós tivemos no século XVIII a conquista dos direitos civis, no século XIX a conquista dos direitos políticos, que é quando nascem os sindicatos, os partidos políticos, o direito de organização, né? Depois nós temos a geração dos direitos sociais, que são os únicos que implicam custos para empresas e para governo. Os sindicatos já existiam e os partidos tiveram esse papel importante. Tivemos na sequência os direitos coletivos e difusos, que é uma conquista importantíssima da humanidade, a defesa dos mais necessitados, ou daqueles que individualmente não têm condições de enfrentar o patrão, o governo. E, por último, os bioéticos, que são já do século XXI. Então, nós temos um Estado que dispõe de 3 monopólios, que é o monopólio de legislar, ou seja, fazer leis que todos são obrigados a cumprir, né? O monopólio de tributar, ou seja, de se apropriar da parcela excedente da economia e canalizar esses recursos para políticas públicas, para a manutenção da ordem, enfim, para organizar o Estado Nacional, e, finalmente, o poder de arregimentar exército, o poder de empregar a violência quando os cidadãos não agirem em sintonia ou de acordo
com a legislação, com o ordenamento jurídico. Então, o Estado tem esse papel preponderante. É por intermédio das instituições do Estado que se formulam as políticas públicas nos mais variados campos, no campo distributivo, na arena distributiva, na redistributiva, na regulatória, e tudo isso implica disputa, alguém perde ou ganha em cada uma dessas políticas. E os três poderes da República, que são os encarregados de formular, de fiscalizar e de implementar essas políticas públicas, desses três, 2 são eleitos diretamente pela população. O Congresso Nacional e o Poder Executivo. Então, para compreender o cenário político, a perspectiva dos trabalhadores, é preciso compreender o papel desses atores. De um lado, os atores sociais, os agentes econômicos e sociais, e os agentes públicos, ou seja, os integrantes do aparelho do Estado, os governantes de um modo geral. Nós vivemos no Brasil agora uma clara disputa entre, por exemplo, o mercado financeiro e o governo com relação à taxa de juros, ao spread bancário, etc. Historicamente, sempre que o governo brasileiro ou de qualquer país se alinha com o sistema financeiro, há decréscimo, cai o emprego e cai a renda. Quando faz um alinhamento com o setor produtivo, há emprego e a renda. Então, se nós analisarmos os últimos 20 anos, vamos constatar que desses últimos 20, 12 anos houve alinhamento entre o setor, a equipe econômica do governo, portanto é uma diretriz, é uma decisão governamental, com o sistema financeiro. E nesse período o emprego foi pífio e a renda foi pífia. Nos últimos 8 anos, quando houve uma mudança importante com a saída do então ministro Palocci da equipe econômica, que é a equipe econômica formada basicamente pelo ministro da Fazenda e presidente do Banco Central. Estava 100% naquela oportunidade aliado com o mercado financeiro. A simples saída do ministro Palocci e a entrada do Guido fez uma diferença monumental. Foi ali que o governo pôde dar um salto de qualidade. Ele pôde ter uma franja, pôde ter recursos, pôde ter condições de ampliar o crédito, pôde ter condições de fazer programas sociais. Antes não tinha. Por que não tinha? Porque a agenda era do credor. O mercado financeiro e a equipe econômica definindo a agenda. Então, com essa simples mudança, já criou condições. Quando vem a eleição da presidente Dilma, ela substitui o presidente do Banco Central, que era o Henrique Meirelles, que era aliado do setor financeiro, e coloca o Tombini, que pensa rigorosamente igual ao Meirelles, mas recebe ordens. E então ele seguiu a orientação do ministro da Fazenda, ou atuou em sintonia com o ministro da Fazenda, e pôde canalizar os esforços no sentido de melhorar as condições da economia brasileira. Se nós verificarmos, foi esse alinhamento da equipe econômica com o setor produtivo que permitiu a mudança da remuneração da poupança e a redução da taxa de juros e spread bancário. Isso fez com que o Brasil, a despeito da crise internacional que se vive nesse momento, pudesse ter tido o nível de emprego e de renda que teve. Então, essa contextualização é importante para a gente compreender os movimentos, por exemplo, havido agora em junho deste ano, as manifestações de rua. Nessas manifestações, o cidadão se manifestou, se indignou em 4 das 5 dimensões possíveis. Foi para a rua como eleitor, protestar porque não se sente representado. São poucos os parlamentares ou governantes, como o deputado Lincoln Portela, que é eleito com base numa plataforma, né, com um programa, por prazo certo e que tem que prestar conta. Em geral, não se observa a plataforma de campanha, não se presta conta e as pessoas querem ficar eternamente ignorando quem elegeu. Então, o eleitor é o titular do poder, ele pede para que alguém, ou ele delega para que alguém legisle, fiscalize ou governe em seu nome, mas exige prestação de contas, exige coerência com esse programa. Então, na dimensão de eleitor, o cidadão estava
plenamente correto em protestar. A segunda dimensão, a dimensão de contribuinte, também tinha razões de sobra diante da percepção que se tem no país hoje, que os recursos arrecadados do contribuinte de modo compulsório não estão 100% aplicados adequadamente. Há denúncias de desvios de recursos, né? Há denúncia de financiamento de estádio que muita gente não vai poder ter acesso, né? Há denúncias de que empresários, e eu cito o Eike Batista como exemplo, se beneficiaram de recursos públicos, então o cidadão não está, na dimensão de contribuinte, satisfeito em que os seus recursos sejam canalizados para esse tipo de finalidade. Na dimensão de usuário de serviço público, igualmente tem razão. Os serviços públicos são de muito má qualidade, e o que é curioso é que hoje não há mais distinção entre rico e pobre. Qual é a diferença entre rico e pobre, por exemplo, no trânsito? A diferença é que um está no ônibus e o outro está dentro de um automóvel. Mas os dois estão engarrafados, não tem mobilidade. Do ponto de vista de segurança, idem. Do ponto de vista de saúde, mesmo que você tenha um plano excelente, você vai pegar a fila do mesmo jeito do trabalhador do SUS, né? Então, há muito pouca diferença desse ponto de vista. Da educação, tem alguma diferença ainda, né? Então, o cidadão tem razão ao se manifestar como usuário de serviço público. Na dimensão de consumidor, ele também teve os seus motivos. Essa briga, mercado financeiro versus equipe econômica, se aproveitando num ambiente de ameaça de retorno à inflação, aquela sazonalidade do preço da batata no primeiro momento, no segundo momento do tomate, que tinha gente andando com colar de tomate, valorizando, supervalorizando, a mídia nacional deu uma dimensão para a inflação absolutamente desproporcional ao que efetivamente estava acontecendo. A inflação saía de 5,6 para 5,6,5, né? Menos de um ponto percentual, né? Ali, e dizia que estava correndo o risco de perder o controle, enfim. E isto fez com que houvesse uma cautela excessiva do governo, a ponto de, temendo a inflação de demanda, permitir o retorno da taxa de juros, que foi um retrocesso absolutamente inacreditável. Então, o cidadão, com medo do retorno da inflação, na dimensão do consumidor, da carestia e do retorno da taxa de juros, né, também protestou. Essas manifestações elas não tiveram uma dimensão muito maior por uma razão. Porque o quinto elemento, ou a quinta dimensão do cidadão, que é a de trabalhador, a de assalariado, não foi para a rua. E por que não foi para a rua? Não foi para a rua porque, a despeito do baixo crescimento, mas comparativamente com outros países, está crescendo numa média razoável, considerando a crise, e está havendo emprego e aumento da renda. As pesquisas indicam isso claramente, que há emprego, continua crescendo o emprego, e a renda tem crescido. Por isso que não foi. Aliás, se tivesse ido, as mudanças teriam sido estruturais, que não aconteceram ainda. O Congresso, o governo, tem buscado dar as respostas às ruas, mas respostas muito tímidas. Porque, por exemplo, ninguém viu o pedido de destituição do governo, nem substituição da política econômica. Se os trabalhadores estivessem se manifestando, certamente esses seriam os pontos centrais. Quando os trabalhadores vão, como classe, fazer mudança estrutural. Foi assim na anistia, foi assim nas diretas já, foi assim na Constituinte, foi assim no impedimento do presidente da República, e sempre tem sido assim quando os trabalhadores se manifestam numa grande dimensão. Então, o que eu quero dizer essencialmente é o seguinte: quando a gente está falando desses cenários da política nacional e vê que o segmento que tem poder de transformação não colocou esse poder a serviço de nenhum grupo, é que o ambiente é um ambiente de continuidade, ainda que com exigência de mudança de método e de estilo gerencial, governamental, etc. Então, quero dizer de outro modo, é o seguinte, que nós temos, e é muito concreto que isso possa acontecer, a perspectiva de que o atual projeto de poder continue por pelo menos mais 4 anos. E devemos nos preparar para isso.
E por que eu digo isso? Primeiro, porque o governo ainda continua bem avaliado, né? Terá mais tempo de TV, atual presidente, de rádio na televisão do que os seus adversários. É candidato à própria reeleição e disputa no exercício do mandato. Terá doações de campanha muito mais do que os seus adversários. Dispõe dos maiores e melhores palanques. E, finalmente, o ex-presidente Lula, que tem uma popularidade muito grande, se dedicará em tempo integral a essa campanha. Dizendo de outro modo, a oposição radical ao projeto atual não tem chance de prosperar nesse ambiente. Historicamente, quando o presidente da República tem uma popularidade superior a 50%, ele ou se reelege ou faz o sucessor. Nas 6 últimas eleições foi assim. O Sarney tinha uma popularidade muito baixa, ninguém que lhe dava apoio conseguiu ter mais do que 10% dos votos. Os seus adversários, com mais de 10%, foram todos do campo da oposição. Foram, no caso, Fernando Collor, Lula e Brizola. O Itamar assume no lugar, Fernando Henrique se beneficia e ajuda a construir o plano econômico, é o candidato do Fernando Henrique, o Fernando Henrique é o seu candidato, então nós temos Sarney, ambiente claramente de mudança. Itamar, ambiente de continuidade. Então ele faz o seu ministro da Fazenda a partir do plano econômico. Fernando Henrique se reelege, porque naquela ocasião tinha 54% de votos, mas ele não consegue fazer o sucessor, porque aquilo que prometeu na campanha não cumpriu efetivamente, que era manter a estabilidade econômica, os empregos, e ele modificou o plano econômico logo que foi reeleito, né? A desvalorização do dólar, etc. Vem na sequência, o ambiente passa a ser de mudança, José Serra é o seu candidato, perde a eleição, porque ele era o candidato de continuidade, o ambiente passa a ser de continuidade, o Lula se reelege, continua de continuidade, fez a Dilma e agora continua de continuidade, ainda com esse detalhe da mudança. Então, o que eu quero dizer essencialmente é que as perspectivas de um candidato tipo tradicional, como o do PSDB, que historicamente fez a polarização com o PT, no segundo turno a chance é muito pequena. Só para efeito de raciocínio, se nós pegarmos os 3 candidatos postos atualmente, Dilma, Aécio e Eduardo Campos, e verificarmos quem vota em quem no segundo turno, que fica fora, nós vamos constatar o seguinte, que se a Dilma estiver fora do segundo turno, é uma hipótese muito remota, ela certamente irá de Eduardo Campos e não de Aécio Neves, até porque são historicamente adversários. Se o Aécio estiver no segundo turno, mesmo que o Eduardo declare apoio a ele, dificilmente irá declarar, os seus eleitores majoritariamente votarão na Dilma. Agora, se o Eduardo for para o segundo turno, aí, seja contra o Aécio, seja contra a Dilma, os votos do seu adversário irão praticamente todos para ele, daquele que ficou fora do segundo turno, seja a Dilma, seja o Aécio. Então, se tem alguém com essa perspectiva, é o Eduardo. De qualquer maneira, também é tranquilizador, do ponto de vista do interesse do país, que nós temos 3 nomes colocados, todos com experiência política, administrativa, e não corremos nenhum risco de um aventureiro assumir esse posto, né? Agora, cada um tem a sua percepção a respeito, por exemplo, das relações de trabalho, que historicamente tem tido disputas, não é de hoje que os trabalhadores enfrentam esse tipo de disputa. Eu queria aqui apenas lembrar e ler rapidamente, para mostrar o quanto que a gente vem evoluindo do ponto de vista de conquista. Em 1926, o Brasil aprovou uma lei de férias de 15 dias. Naquela ocasião, o setor empresarial se mobilizou para não deixar aprovar e atuou para que o presidente não sancionasse a lei, e depois de sancionada, insistiu para que vetasse. E o memorial da Associação Comercial da ocasião, que é o embrião da Fiesp, apresentou ao presidente da República, dizia o seguinte, olha que curioso: que fará um trabalhador braçal durante 15 dias de ócio? Ele não tem o culto do lar, como ocorre nos países de padrão de vida elevado. Para o nosso proletariado, para o geral do nosso povo, o lar é um acampamento, sem conforto e sem doçura. O lar não pode prendê-lo e ele procurará matar as suas longas horas de inação nas ruas.
A rua provoca com frequência o desabrochar de vícios latentes e não vamos insistir nos perigos que ela representa para o trabalhador inativo, inculto, presa fácil dos instintos subalternos, que sempre dorme na alma humana, mas o trabalho jamais desperta. Esta mentalidade não evoluiu muito de lá para cá. Então, essa disputa, essa luta vai ser permanente. Nós, felizmente, temos no Brasil, e os próprios dirigentes sindicais não dão a devida valorização, a essa invenção das mais criativas da humanidade, que é a organização sindical, que para mim faz parte do tripé da democracia. Você tem os partidos, tem os sindicatos e tem a imprensa. País que não tem sindicatos organizados, partidos políticos reconhecidos e pleno funcionamento, e imprensa livre, não é considerado um país democrático, né? E essa organização, ela é diferente de outras entidades de classe ou de caráter associativo. Vai começar porque os seus dirigentes têm estabilidade, ou seja, eles têm proteção para atuar. Em segundo, eles podem substituir toda a categoria, ou seja, atuam como substituto processual, assume a defesa de uma coletividade. Ele ganha uma dimensão estatal que outro tipo de associação não tem, que é a prerrogativa de representar toda uma categoria, sendo associado ou não. Tem a prerrogativa o poder social extralegislativo. Por que extralegislativo? Porque uma vez assinado o acordo ou a convenção coletiva, em certa medida, restringe ou condiciona, né, a liberdade patronal de contratação ou de definição de condições de trabalho. As convenções de acordo têm força de lei, né? O desembargador mencionou aqui ainda há pouco a ultratividade da norma, que é outra conquista que existe a partir da ação sindical que faz o acordo e a convenção. Enfim, tem a prerrogativa constitucional de defesa dos interesses e direitos dos integrantes da categoria junto ao governo, aos empresários e às entidades patronais. Então, uma organização que contribui para a paz social, porque ela permite a distribuição de renda de forma pacífica, sem o emprego da barbárie, da violência, etc. Então, é uma organização que, na sua estrutura, é perfeita, porque ela permite, por meio da negociação, se chegar a um entendimento, autoriza, quer dizer, reconhece, em primeiro lugar, o direito de sindicalização, segundo, o direito de negociação, reconhece o que foi pactuado, e ainda permite o direito de greve como um elemento de pressão para suscitar o conflito e chegar a um entendimento. Atua nas dimensões sociais, econômicas, políticas, jurídicas, enfim, tem uma importância estratégica nesse processo todo. Tem 3 fontes de direito, Brasil, o direito de trabalho no Brasil tem 3 fontes, que país nenhum do mundo tem, que é a lei em sentido amplo, a Constituição, a lei complementar, a lei ordinária, os acordos internacionais de que o Brasil é parte, o poder normativo da Justiça do Trabalho, que está um pouco mitigado, mas muitos tribunais entendem que esse de comum acordo não há necessidade para determinadas circunstâncias, e, finalmente, a própria negociação coletiva. Então, é uma conquista importante, sem dúvida nenhuma. E se nós analisarmos, para concluir, as perspectivas que o movimento tem, quando se fala em cenário, se fala para o ano seguinte, mais tardar 2 anos, nunca coisa de longo prazo, especialmente no país que tem alternância do poder. Então, o que a gente pode dizer é que, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a iniciativa para a flexibilização de direito do trabalho no setor privado partiu ou do setor patronal ou de representante desse segmento no empresariado. Na área governamental, com exceção da lei de falência, que tem alguma margem para priorizar o credor em detrimento do trabalhador, não há uma única flexibilização. Isso é um dado importante. O governo retirou do Congresso o projeto de flexibilização da CLT, vetou a emenda 3, né, ampliou a licença maternidade, né, estabeleceu o piso de professores, legalizou as centrais, promulgou a Convenção 151 da OIT, sancionou a lei
que assegura a participação dos empregados estatais no conselho das empresas estatais, né, dos trabalhadores. Mais recentemente, nós tivemos uma política de recuperação do salário mínimo, em lei, por um período, vai vencer agora em 2015. Tivemos a correção anual da tabela do imposto de renda, também vencendo agora em 2014, mas uma lei mais permanente. A certidão negativa de débito trabalhista foi uma conquista importantíssima. As terceirizadas descumpriu isso de tudo quanto é jeito, e com esta exigência de que para ser contratado pelo governo, ou prestar serviço, ou vender ao governo, tem que mostrar essa certidão, a quantidade de recursos que foi entregue aos trabalhadores por esses empresários que sonegavam foi muito grande. O TST tem dados lá, chegou a bilhões. Nós tivemos a ampliação do aviso prévio de 30 para até 90 dias, o reconhecimento do teletrabalho, enfim, uma série de mudanças importantíssimas no mundo do trabalho nesse momento. Então, o que eu estou dizendo essencialmente? É que é claro que a partir de 2015 pode haver alternância no poder, troca do governante, e aí esse quadro pode ser alterado. Mas numa leitura de hoje, embora tenha crescido enormemente a investida em relação aos direitos dos trabalhadores por várias iniciativas, como eu citaria aqui, o projeto de terceirização, o projeto que elimina a prescrição no direito trabalhista, porque diz que quem não fizer ressalva no ato da rescisão não pode ingressar na justiça, né? O simples trabalhista, que foi retirado recentemente por pressão aqui de tramitação, o Código de Trabalho, a prevalência do negociado sobre o legislado, tudo são ameaças. Mas, felizmente, partido de parlamentar no partido do governo. A máquina do governo é muito poderosa. Se parte do governo, possibilidade de aprovação muito grande. Partido de parlamentares tem possibilidades reais, mas tem, em primeiro lugar, a possibilidade de ter uma aliança com o governo no sentido de que possa vetar e dificilmente se derruba veto por aqui. De qualquer maneira, não há ameaças imediatas desse ponto de vista da supressão de direitos. E tem oportunidades postas que podem ser trabalhadas. Por exemplo, a flexibilização do fator previdenciário, como mencionou o senador Paim hoje pela manhã, a própria redução de jornada é possível se trabalhar, o combate ao trabalho escravo, a votação da Convenção 158 da OIT sobre despedida imotivada, a mudança na lei de cooperativa de trabalho para revogar o artigo que impede o vínculo empregatício entre o cooperado e o tomador do serviço. Enfim, nós temos aí uma imensa possibilidade. Para concluir mesmo, queria apenas fazer um registro final. O setor empresarial recebeu muito incentivo do governo. Esses incentivos estão se exaurindo e certamente irão intensificar a campanha em relação aos direitos dos trabalhadores. Aquelas 101 iniciativas da CNI já são a pauta indicativa desse movimento, a própria pressão em relação à terceirização. O Globo iniciou uma campanha contra, não é o aumento real do salário mínimo, é a indexação do salário mínimo, trabalhando para desindexar o salário mínimo. Então é um negócio que vem com muita força aí pelos veículos e é importante que na eleição as entidades sindicais se preocupem em preservar a eleição de parlamentares que aqui defendem seus interesses. São poucos, não passa de 120, mas são aguerridos que precisam merecer o apoio das entidades na sua eleição, sob pena de ampliar a presença aqui no parlamento de bancadas que não têm sintonia ou que não defendem interesses dos trabalhadores, e aí sim pode retirar do governo atual ou do futuro as condições de eventualmente vetar uma matéria, porque teria respaldo para impedir a derrubada do veto. Então, com essas palavras, eu queria agradecer a paciência de todos, cumprimentar o presidente da comissão e deixar a todos vocês um grande abraço. Muito obrigado. Parabenizo o doutor Antônio Augusto de Queiroz por sua exposição. Eu não sei, pelo fato, obrigado, se prendeu rigorosamente ao tempo. Eu não sei se houve inscrições ou se nós vamos abrir as inscrições aqui. Então, parece-me que não há por escrito inscrição, então vamos abrir para o debate. Eu gostaria que